Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao resumo de aula. Hoje iremos comentar a lição de número 5, que tem como título Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Próximo domingo também vai ser comemorado, dia 31 de outubro, o Dia da Reforma Protestante. E aqui no Brasil, especificamente, o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho, através da Lei 13.246 de janeiro de 2016. Então você que é evangélico, parabéns pelo Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Nesse dia, a lei diz que é para ser divulgado o Evangelho por todos os meios, de todas as formas, sem discriminação entre as igrejas cristãs. A nossa lição, de número 5, tem como título Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. O textual encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A verdade prática, o Cristo crucificado é o centro da mensagem da cruz e a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. A leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 18 ao 25, e o capítulo 2, versículos do 1 ao 5. Nós não iremos ler em virtude de nossa proposta de resumir a lição. O objetivo geral diz ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. O ponto central da lição corrobora com o objetivo geral. Jesus Cristo, o crucificado, é o centro da mensagem cristã. Então nós vamos seguir a didática da lição, no nosso resumo. O primeiro ponto, a centralidade da pregação de Paulo. Então nós colocamos centralidade da pregação. Primeiro, o ministério da pregação e o Cristo crucificado. Segundo o comentarista aqui, Paulo ele foi o maior teólogo cristão e também o maior doutrinador. Através de suas cartas, ele deu fundamento à teologia cristã. Também é destacado que ele recebeu a revelação do próprio Senhor. Em Gálatas capítulo 1, versos 11 e 12, Paulo esclarece dizendo: mas o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Veja que ele recebeu o evangelho que ele anunciou diretamente da revelação do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, quando Paulo instrui a igreja acerca de como celebrar a ceia do Senhor, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então ele recebeu e ele ensinou a igreja conforme a revelação de Cristo. Segundo ponto, a palavra da cruz é a loucura da pregação. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, que encontra-se também na leitura bíblica em classe, vai dizer: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O termo cruz, eu fiz um comentário extra com qual tipo de cruz Jesus ele foi crucificado. Fizemos um comentário e colocamos aqui, vamos deixar disponível aqui na descrição. Então a palavra da cruz era loucura, uma mentalidade de afronta aos religiosos e filósofos. Ora, para os filósofos gregos, uma mensagem simples era uma afronta à retórica filosófica de uma reflexão mais aprofundada. Então, para os filósofos era uma afronta, como também para os religiosos. Note que Paulo ele fala a respeito dos judeus pedirem sinais. Então, a comprovação de uma mensagem divina para os judeus era através de milagres. Então, na igreja de Corinto, os judeus pediam sinais, os gregos buscavam sabedoria. Mas Paulo diz: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas a todos quantos são chamados, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então a cruz de Cristo produzia uma rejeição por conta de sua simplicidade da mensagem e por conta dessa afronta que tanto para os religiosos como para os filósofos eles tinham em relação
a mensagem da cruz. Uma mensagem simples, mas que provocava uma rejeição. O terceiro ponto, o comentarista fala para os judeus e gregos. A cruz era considerada uma loucura. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, também encontra-se na leitura bíblica em classe. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Então a centralidade da pregação de Paulo estava no Cristo crucificado. Segundo ponto, expressões-chave na doutrina de Paulo. Número 1, o Evangelho de Cristo. Ele é o tema central na doutrina de Paulo. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho, o significado da palavra é boas novas, e o comentarista acrescenta aqui 76 ocorrências no Novo Testamento, sendo que 54 delas apenas nas cartas de Paulo. Era o tema central de Paulo. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, o evangelista vai dizer: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Note que é a toda criatura. Continuando. Número 2. Cristo crucificado. Era o tema predominante da mensagem do evangelho. Se o evangelho era o tema central, o tema predominante dessa mensagem era justamente o Cristo crucificado. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, novamente nós retomamos aqui o texto já citado, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas a todos quantos são chamados, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Veja que o Cristo crucificado era a proposta de Deus para a salvação da humanidade, através da expiação dos pecados. Em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, Paulo diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A expressão havendo riscado a cédula, na tradução literal, é literalmente apagando o escrito de dívida. Através da crucificação de Cristo, Deus ele perdoa os pecados e apaga as transgressões para aquele que acredita. Como diz aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O ponto 3. Cristo ressurreto. Sem ressurreição, a cruz não teria sentido. Note que a mensagem de Paulo da crucificação segue também a ressurreição. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. A mensagem da ressurreição, ela é o ponto central da fé cristã. Em nenhuma outra religião prega a ressurreição como a fé cristã prega. Quando Paulo está lá em Atenas, em Atos capítulo 17, versículo 18, e ele está pregando na praça para os filósofos epicureus e estoicos que contendiam com Paulo, diziam uns: o que quer dizer-se paroleiro? Outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Então note que era mensagem estranha aos ouvidos dos filósofos, porque a ressurreição não era crido por eles. Era um elemento original, a pregação de Cristo. Cristo crucificado segue também o Cristo ressurreto. O tópico 3 vai dizer os efeitos da mensagem da cruz. Ponto 1. Uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é mensagem de poder. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, mais uma vez retomando o texto, Paulo diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Em Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 20, não vou citar aqui o texto todo, mas o texto vai falar da seguinte forma: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Observe que o poder de Deus, ele segue a mensagem do Evangelho. Então, lá no versículo 20, vai dizer que os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, quem coopera na pregação do Evangelho é o Senhor. Através de quê? Do poder de Deus, com sinais e milagres. Ali, naquele texto, nós vemos salvação, libertação, cura e batismo no Espírito Santo. O ponto 2, uma vida de humildade. A mensagem da cruz, um dos efeitos dela, é trazer humildade para a vida cristã. Primeiro, a mensagem mostra Jesus, que é manso e humilde. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Depois, a mensagem também nos constrange a viver em humildade. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, Paulo diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Ali naquele texto mostra o exemplo de Cristo de humildade, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, a mensagem do Evangelho, para aqueles que recebem, constrange-o para que ele siga o exemplo de humildade de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. O ponto 3 vai dizer, uma vida na dependência do Espírito. Se nós vivemos no poder de Deus e seguindo o exemplo de humildade de Cristo, o Espírito Santo deve comandar a nossa vida. Nós temos que depender do Espírito de Deus. Diz o comentarista que nós devemos reconhecer as nossas fraquezas e limitações e confiar inteiramente no Espírito Santo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, está também na leitura bíblica em classe, diz Paulo àquela igreja, e aplica-se a nós também. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo não estava preocupado em persuadir os homens através de filosofia, através do convencimento da oratória. Não, ele diz que a minha palavra e a minha pregação não foram palavras persuasivas, ou seja, para convencer ninguém, mas foram demonstração do Espírito e de poder. Louvado seja Deus. Queridos, aqui nessa lição, nós aprendemos que a mensagem da cruz também deve ser o tema central para as nossas pregações. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa esperança. Você que está a nos acompanhar, que assiste esse vídeo, saiba que Cristo, ele é na sua vida e ele espera também que você utilize, as oportunidades que se abrem para também pregar a mensagem de salvação para outras pessoas. Que Deus possa lhe abençoar em o nome de Jesus.